Shalom, shalom, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Mais uma vez, na leitura da palavra do Senhor, Romanos capítulo 3. Paulo responde às objeções. Qual é, então, a vantagem dos judeus? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muito sobre todos os aspectos, principalmente que os judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se algum não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venhas vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que eu mente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirma que o fizemos, pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom? A condenação desse é justa. Todos somos pecadores. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como grego, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que é lei diz, é dito ao que vivem sobre a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. E a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificado gratuitamente por graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado
impunes os pecadores anteriormente cometido, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Oh, glória! Onde fica, então, o orgulho? Foi totalmente excluído por meio da lei. Por meio de que lei? A lei das obras. Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Glória a Deus. Esta foi mais uma leitura de Romanos 3, onde Deus mostra que judeu e gentios são salvos e justificados. Hoje nós temos o Senhor para nos justificar, para nos perdoar, e é mediante a fé que nós somos justificados. Não anula a lei, mas nós somos justificados pela fé. Pelo contrário, a lei é confirmada, porque pela fé é que Deus nos justifica. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos um Deus que nos livra da culpa, que nos livra do pecado. Quando nós nos achegamos a Ele, nós sabemos que somos injustos, que somos pecadores, mas Ele ali na cruz levou o nosso pecado, e quando há arrependimento no nosso coração, Deus muda toda a situação, faz com que nós demos meia volta e voltemos o caminho correto, o caminho que Deus quer que nós caminhamos, o caminho que Ele aplana para nós. Então, a nossa alegria é saber que nós somos colocados no meio do seu povo, enxertado na videira verdadeira que é Jesus. E assim nós podemos ser justificados pela fé através de Jesus Cristo. E toda culpa, toda condenação já não há mais, porque o Senhor nos justificou, o Senhor nos libertou para viver uma vida nova, uma vida plena no Senhor Jesus. Eu louvo o nome do Senhor, porque é Ele que nos justifica, é Ele que nos dá a redenção, é Ele que nos faz arrepender, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E tem que haver todo dia arrependimento na nossa vida. Ora, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Esta foi mais uma leitura de Romanos 3, a qual ele nos explica sobre a justificação, sobre que somos pecadores e carecemos do Senhor Jesus para nos livrar de todo pecado através do seu sangue. Em nome de Jesus. Amém.